começar a analisar o que aconteceu e não analisar o que realmente estava acontecendo na hora que nós tomamos o gol, pode dizer, pode empurrar para a gente ganhar no vestiário, porque nós voltamos e fizemos 2 gols. Só que se você pegar o primeiro tempo, com exceção dos primeiros 15 minutos, que nós entramos um pouquinho desajustado, né? Eles subiram a marcação, a pressão, nós tivemos um pouquinho de dificuldade de começar a encaixar o jogo. A hora que a gente começou a encaixar o jogo começou a fluir, nós tomamos o gol e a gente estava melhor no jogo. A gente tinha tido pelo menos umas 3 a 4 oportunidades, chegando bem, com jogadas de cruzamento, com jogadas dentro da área, né? E aí nós tivemos a infelicidade de ceder um pouquinho de espaço, uma bola cruzada nas costas, tomamos o gol. Só que a gente não desiste, né? A gente não abre mão de lutar do primeiro ao último minuto. A gente não abre mão do que a gente acredita. Quando eu digo a gente, é principalmente eles. Porque quem faz tudo é eles. A gente contribui para que eles possam desempenhar o melhor. Quem realiza são eles. E aí começa a vir a resposta por tudo que eles vêm trabalhando, né? E às vezes a resposta não está com o 11 que começou, está com o que estão entrando. E a gente fez trocas e a equipe foi respondendo melhor e melhor. Nós entramos, botamos um menino de 19 anos nos últimos 10 minutos e ele resolveu o jogo para nós. Ah, mas quem é esse menino? No jogo passado da Copa Verde, ele entrou no segundo tempo e fez um dos gols, extremamente lúcido na jogada. Aí ele vai para a partida do Sub-20 e faz 2. Numa partida também que o resultado foi de virada. Não fez 19 ainda. Tá? Não fez 19 ainda. O que é isso? É acreditar. Ele acreditar, mas principalmente a gente acreditar nele. Nele e neles, né? Quando eles estão cientes do que eles podem e acreditam que podem e executam, acontece o que aconteceu. A nossa equipe está longe ainda do ideal. Tem muita coisa para ajustar, muita coisa, não é pouca não. Mas o passo que nós demos ganhando esse jogo já foi muito importante, porque quando você ajusta ganhando, tudo fica melhor. E foi o que aconteceu hoje. Guto, Caio Munif, do Futebol Globo CBN, qual que é o peso dessa primeira vitória ser justamente um clássico, já pensando no objetivo do Vila, que é fazer um campeonato de luta pelo acesso? Primeiro que clássico é um campeonato à parte, né? Então ele se multiplica, ele tem a pontuação do brasileiro, mas tem o campeonato de um jogo. E nós vencemos o campeonato de um jogo e fizemos 3 pontos subindo na tabela, isso aí é importantíssimo. Depois, eu não sei como é que foi os resultados até agora no ano em termos de clássico. Então aí, ó, já mais um ponto importantíssimo, porque se você busca elevar a autoestima, elevar a confiança, não tem coisa melhor do que clássico. E a gente, não foi fácil, mas o time conseguiu ultrapassar uma barreira que estava tendo, de não conseguir vencer, às vezes até jogando bem não conseguir vencer. Hoje jogou bem e conseguiu vencer, ultrapassou. Aí o Hugo estava brincando aqui, e que a gente comentou muito isso aí. Tomando gol no final de jogo, hoje nós fizemos final de jogo, e aí? E aí, qual que é o problema? Aí nós vamos criticar? O jogo passado aconteceu, hoje nós demos um passo a mais. Quer dizer que no próximo vai acontecer de novo? Não, cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, e a gente tem que ir ajustando os detalhes. Como eu falei, o gol que nós tomamos foi num detalhe que nós precisamos ajustar. Depois tiveram algumas jogadas no segundo tempo que a gente precisa ajustar. Não é porque nós ganhamos que está tudo certo, não. Não é mesmo. Nós temos muita coisa para ajustar. Mas acho que o resultado impulsiona o que a gente vem fazendo e mostra que nós estamos no caminho certo.
Boa noite, Guto Ferreira. Eu sou o Gustavo da Rádio Bandeirantes. Antes do início do jogo, ao receber a escalação inicial, a gente percebeu quase que mais de 7 mudanças em relação ao time, 5, né? Em relação ao time que atuou lá na Ilha do Retiro, e aí até de certa forma também um sistema de jogo também diferenciado. Qual foi a leitura para esse jogo, um clássico com tantas mudanças, e uma segunda, se me permite, em relação ao que o vice-presidente em uma entrevista comentou sobre buscar reforços dentro do próprio elenco? Esses reforços são os meninos da base, o Samuel que esteve relacionado, o Puskin, entre outros? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente está analisando futebol pelo dicionário. A gente só avalia nome. A gente não presta atenção em desgaste, a gente não presta atenção em estrutura tática, característica de jogador, característica do jogo, a proximidade do jogo, do esporte para esse jogo. Cara, nós fizemos 30 minutos de ajuste e não dá nem para dizer que foi treino, porque foi uma conversa dentro do campo, posicional e soltando bem leve para eles terem o entendimento dos movimentos. É que antes, nos 10 dias, se trabalhou muito forte, né? E com jogadores variando as funções dentro de campo, e aí fica mais fácil para você encaixar as peças em cima do que você está buscando, né? Então, toda essa dúvida sobre o time que começou jogando é muito mais porque está analisando nome e experiência do que analisando o momento de cada jogador. Quando eu digo momento, não é se ele está numa fase boa ou ruim, não. É o momento do dia, físico, sim. Também é a fase, também é a característica, também é o adversário. E isso tudo, toda essa engenharia é a função nossa, né? Para poder ajudá-los. Então fica muito fácil agora eu chegar, que nós ganhamos o jogo, e falar o que eu estou falando. Mas aconteceu o que a gente buscava, né? Mas quem resolveu não fomos nós, quem resolveu foi eles, porque se eles não tivessem acreditado e não tivessem feito o que fizeram, aqui nós estávamos tentando dar desculpa. Só que o nosso trabalho é não dar desculpa, nosso trabalho é buscar solução. E eles deram solução para o jogo hoje. Eles são os grandes responsáveis por essa vitória. Os jogadores. Boa noite, Guto. Igor Santiago, Band News Goiânia e Feras do Esporte. Guto, na última coletiva que você concedeu após o empate contra o Sport, eu te fiz uma pergunta sobre resolver ali essa situação defensiva, como que você pretendia, e você foi muito enfático em falar que trabalhando você ia resolver isso daí. E agora, hoje você fala sobre alguns ajustes que o time do Vila Nova ainda precisa ter. Muitos. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses ajustes que você ainda pretende trabalhar em cima da equipe do Vila Nova e o quanto está te incomodando esses gols que o Vila vem tomando. Claro que não é apenas no seu trabalho, mas de um tempo até mais ou menos. Então, você desculpe, mas eu vou responder de duas maneiras. Primeiro, eu não vou expor os meus problemas, porque se eu botar para fora, eu estou ajudando meus adversários. Às vezes, coisas que eles nem estão enxergando. A competência de vocês é interpretar também o que está acontecendo, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando. Entendeu? Porque se eu passar aqui o problema, agora eu posso dizer para você que a gente tem repetido muitos treinamentos, orientando muita coisa, tem movimentos novos que eles não conheciam, que a gente tem treinado em termos de defesa, balanço de linha, organização próxima à área, encaixe de área. Hoje nós tomamos um gol de encaixe de área. Então tem várias situações que nós temos que melhorar. Eu não posso abrir, mas pode ter certeza que nós estamos trabalhando. É lógico que eu tenho sempre que falar, e como eu estou falando, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas será que uma vitória dessa hoje não seria legal a gente exaltar um pouquinho o que nós fizemos de bom? Do que está preocupado só com o que a gente fez de ruim, porque ruim a gente está consciente. Está consciente, e eu acho que do jogo passado para esse jogo nós melhoramos. Então seria legal também, eu não quero pautar a sua pergunta, a sua fala,
né? Mas é legal também a gente estar exaltando coisas boas que foram feitas. Boa noite, Hugo. Patrick Alisson, Futebol 62. Eu queria saber qual leitura que você fez para poder tirar ali o João Vieira e colocar o menino Rian no lugar. Que leitura que você fez ali no intervalo para poder colocar ele? Quando a gente colocou o Dudu por dentro, a gente buscava ter mais volume e intensidade de jogo por dentro. É um jogador que se multiplica dentro de campo. A ocupação de espaço dele é fantástica, né? É um jogador de muita luta, um jogador que briga por cada espaço, cada centímetro de campo. E para fazer isso, nós demos uma segurada no Rian, que tinha feito uma partida interessante lá. E fizemos um movimento no Marquinhos. Deu certo? Deu. Mas não foi ainda o que a gente queria para aquela partida. A gente precisava frear o lateral esquerdo e jogar com intensidade em cima dele. E eu acho que aconteceram várias jogadas por ali que nós começamos a pilhar situações de gol, fazendo dois contra um, né? E a gente equilibrou melhor a equipe. O João é um cara que dá a vida a cada jogo, mas a situação da intensidade que o Dudu coloca não era ele para sair. E nós trouxemos o Marquinho para a esquerda, onde nós conseguimos ter também uma profundidade com o pé bom para chegar à linha de fundo. Quando não chegava o Janderson, que é pé trocado, chegava o Marquinhos, que era o pé bom, ou o Igor, que era pé bom. O que também nos proporcionava jogada de profundidade pelo lado esquerdo, não só pelo direito. E eu acho que isso começou a dificultar o padrão de marcação do Atlético. E nós começamos a trabalhar tanto por dentro como por fora. Começamos a pegar jogadas de aproximação, pé em pé, em condição de chute. Tanto é que o pênalti acontece numa bola de pé em pé, né? E tiveram outros lances que acabamos não tendo tanta felicidade para fazer o gol, mas atingimos o objetivo, fizemos o segundo gol, atingimos o objetivo que foi a vitória. Boa noite, Guto. Luan Alves, Rádio FG, Doutores da Bola. Primeiramente, parabéns pela vitória. Num jogo onde o Vila tem duas formações, e me chamou a atenção sua primeira resposta, onde você disse que o Vila ainda não encontrou um time ideal. Você entende que a formação, no segundo tempo, com 2 pontas, está mais próxima do ideal do que você pretende implementar no Vila Nova para a sequência da competição? Ideal para quê? Cada jogo é um jogo. Vai ter jogo que o ideal vai ser de um jeito, vai ter jogo que o ideal vai ser do outro jeito. O importante é a gente não ter 11. O importante é a gente ter um grupo e saber jogar com o grupo. Entendeu? É essa a busca o tempo todo. O padrão não muda. Os conceitos do jogo não mudam. Mas a característica das peças, elas vão se alterar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para a gente poder desempenhar o melhor. Humberto Castro, da PUC TV. Professor, satisfação, hein? Depois dessa grande vitória. O Vila na Centro-Oeste, não sei se vai de busão lá pro Mato Grosso, mas o Vila na Centro-Oeste é com o time do 6-0, é com o time de juniores do primeiro, e se coloca potência agora, que é reta final da fase de classificação, né? Pro time chegar lá na frente e brigar pelo título. Ou não, a prioridade é a Série B. Nós seguimos a política do clube, né? Quem tudo quer, nada tem. Nós temos que ser inteligente. Se a gente não tiver laboratório, como é que vai surgir um Puskás da vida? Como é que vai surgir um Samuel, que vem treinando muito bem? Como é que vai surgir um Jackson, que o jogo passado também marcou? Se você não der experiência. Então o clube tem que ser muito ciente do que ele busca e saber jogar com a estratégia. Boa noite, Guto. Você citou inclusive o nome do Puskás. Eu queria te perguntar um pouco sobre ele, porque hoje ele ganhou oportunidade numa vaga que estava um pouco deficiente, né? Porque o De La Torre não veio para o jogo. Ia ser no titular, é o artilheiro da equipe, o Rafa Silva joga. Na reta final você opta por fazer essa troca e o menino entra e faz o gol. Onde esse gol coloca o Puskás nessa disputa com o De La Torre e nessa disputa com o Rafa Silva? Vamos com calma.
Até o início da semana ele estava jogando sub-20, né? O Rafa fez um baita de um jogo, taticamente contribuiu demais para a equipe, né? E ele o Puskás só pôde fazer o que fez por causa do trabalho do Rafa antes para desgastar os zagueiros, né? Aí depois vem a qualidade do Puskás, vem o acreditar, a fé dele, né? O momento iluminado dele, e aí acontece o que aconteceu. Vamos deixar com calma, vamos deixar as coisas acontecerem ao natural, porque daqui a pouco nós estamos jogando uma responsabilidade que não é dele para ele. E aí, se ele não está pronto para assumir essa responsabilidade, para carregar essa carga, acaba perdendo. Deixa ele, ao natural, soltar o jogo dele, que eu acho que ele, na situação que está como coadjuvante, ele vai crescendo, ele vai ganhando confiança, ele vai se firmando, daqui a pouco, a hora que a gente assusta, ele se torna um protagonista. E aí, estando maduro, sem passar por essa fase, carregando uma carga que não é dele. Então vamos deixar as coisas acontecer ao natural. Guto, boa noite. Vou aproveitar até uma fala do Marquinhos ali na saída, que ele comenta sobre como o futebol é engraçado, porque em caso de empate, o Vila, a narrativa, uma delas seria o Vila ainda não venceu. Agora com a vitória é já sobre invencibilidade, né? O Vila também não perdeu nesses 3 jogos. E aí sobre isso, e também falando naquele ponto de ver pontos positivos também, eu queria saber de você o que te agradou do jogo do Sport, que foi quarta, tem 2 dias de intervalo. Então o que te agradou e talvez até o que você percebeu de entendimento dos jogadores, de coisas situações que aconteceram lá e não aconteceram aqui, nesse sentido de progressão, pensando nessa longa Série B. Eu acho que 10, 12 dias que nós trabalhamos, a assimilação de muitos conceitos de jogo, do jogo propositivo e mesmo da parte defensiva, eu não tenho como analisar porque eu não estava aqui. O que eu vou passar aqui é o que eu ouço de torcedor, o que eu ouço às vezes de algumas pessoas que têm o entendimento do futebol, que a equipe está um pouco mais tranquila e essa tranquilidade consegue trazer para ela um posicionamento mais estruturado. Não é por qualidade de trabalho, porque o trabalho vinha sendo muito bem feito. Mas os resultados, eles pautam muitas vezes o psicológico. E a gente, além de trabalhar muito forte na parte estrutural, de conceito de jogo, de situações de modelo de jogo, a gente vem trabalhando muito forte no mental deles. Eu acho que isso tem contribuído para que eles chegassem numa Ilha do Retiro e tivessem a confiança de jogar de igual para igual. Cara, é o Vila. É o Vila que há 3, 4 anos briga e por detalhe não está subindo. É uma camisa pesada. E se eles estão nessa camisa pesada é porque eles têm qualidade para estar. Eles conquistaram esse espaço. Vai lá e faz acontecer, sem medo de ser feliz. Então, esse processo começou e a gente fez um jogo progressivo lá. Hoje, nós fizemos um jogo também progressivo e em determinado momento de recuperação. O que mostra que, primeiro, o mental deles está em evolução. Mas se você olhar a quantidade de jogadas, o volume que nós tivemos lá, e aqui nós tivemos um volume ainda superior. Se olhar o jogo, a quantidade de finalizações que nós tivemos lá, aqui nós tivemos ainda superior. Então tudo passa por isso. A imposição de jogo, tempo de posse, né? Mais do que isso, a hora que acaba o jogo, tem uma marca lá, que é situações claras de gol. Tem uma tabela, né? Que acaba dando uma média pelas situações que você teve. Lá nós tivemos 1,40 e poucos, e hoje eu não vi ainda. Enquanto lá o Sport teve 0 ponto qualquer coisa. E eu tenho certeza que aqui nós tivemos também um número bem mais alto. Aqui, ó. 2,21
quanto 1,41. Quer dizer, de novo, e nós quase dobramos. Eu acho que isso também é evolução, né? Também é evolução. Fraquejamos um pouquinho mais atrás. Beleza, vamos fortalecer, mas vamos continuar também melhorando na frente. Eu acho que a torcida do Vila, ela viu um futebol bem jogado, numa crescente, ainda não totalmente impositivo, mas já viu muita coisa assim que brilha nos olhos. É isso que a gente tem buscado. Boa noite, professor. Marlon, da página Palco Vilanovense. Uma coisa que a gente analisa desde a chegada do senhor, em vista do trabalho do Humberto Louser para cá, é o poder defensivo que o Vila Nova está tendo agora com a sua chegada. Muitas pessoas questionavam a vinda, o Thiago Pagnussá como titular, e tem a chegada agora do Caio Marcelo, que é um jogador que tem uma velocidade excepcional, uma coisa que nós da torcida vemos muito a qualidade do Caio. E também a entrada do Igor na lateral esquerda. Deu uma dinâmica um pouco a mais nas laterais com o Elias. Isso é uma coisa que o senhor tem trabalhado a cada dia mais ainda, essa transição dos laterais e da zaga? Esse jogo foi assim, o jogo passado foi Formiga e Rainer. Boa parte do tempo. Cada jogo é uma história. O que a gente tem feito é trabalhado bastante a organização, mas eu acho que tem uma situação que eu volto a falar. A nossa situação em relação ao Humberto é o momento dos resultados. Quando a gente chega, meio que zera e parece que começa de novo. E naquele momento estava numa situação que não conseguia reverter, porque os caras estavam derrubados e eles não conseguiam reagir. Muitas vezes a troca de treinador acontece isso. Lógico que tem um trabalho, tem mudanças e tal, mas, cara, pode ter certeza que quem estava fazendo um trabalho de bom nível. É que às vezes o futebol, infelizmente, o resultado é que direciona tudo, né? E que bom que a gente pegou um trabalho nesse estágio para a gente dar sequência e conseguir ir subir nos degraus. Nós estamos longe, tá? Não é essa vitória que vai nos fazer achar que está tudo lindo, maravilhoso. Mas ela ajuda. Beleza, encerrada então a entrevista.